O silêncio nos aposentos dos criados parecia mais pesado do que o habitual naquela manhã, carregado com o tipo de tensão que faz a pele arrepiar. Eu podia ouvir as outras criadas a sussurrar atrás de portas fechadas, as suas vozes um zumbido nervoso que me lembrava abelhas presas num frasco. Lá fora, o sol de inverno lutava para romper as nuvens cinzentas que pairavam sobre os terrenos do palácio, lançando tudo numa luz fraca e sem cor que combinava perfeitamente com o meu humor. Eu estava diante do pequeno espelho rachado no meu quarto, mal reconhecendo a pessoa que me olhava de volta. O vestido vermelho, simples, modesto, nada parecido com os vestidos elaborados que as damas nobres usavam, parecia uma armadura e uma vulnerabilidade ao mesmo tempo. Levei 3 meses de salários economizados para comprá-lo. Moeda por moeda, escondida debaixo da tábua solta do soalho debaixo da minha cama. O tecido era suave contra a minha pele, um vermelho profundo que parecia absorver a pouca luz que se filtrava pela minha pequena janela. O meu cabelo claro, normalmente preso num coque severo exigido aos funcionários do palácio, caía solto sobre os meus ombros. Eu tinha-o escovado até brilhar. Cada penteada era um pequeno ato de rebeldia que eu não tinha compreendido até agora. Esta noite era a festa do meio do ano, um evento anual onde os mais poderosos do reino se reuniam para celebrar mais um ano de prosperidade sob o reinado do Rei Demônio. Para a maioria dos criados, isso significava horas intermináveis de trabalho. Servir vinho, limpar pratos, permanecer invisíveis enquanto as pessoas importantes riam e dançavam e nos lembravam do nosso lugar no mundo. Mas este ano algo tinha mudado. O próprio rei decretou que todos os residentes do palácio, independentemente da posição, poderiam participar do banquete propriamente dito, não para servir, mas para participar. O anúncio causou um choque na classe dos servos. Alguns viram isso como um presente, outros, como a minha colega de quarto Iris, viram isso como uma armadilha, um teste que fomos destinados a falhar. Você realmente vai fazer isso? Iris me perguntou na noite anterior, seus olhos escuros arregalados de preocupação. Sabes o que eles vão dizer? Sabes o que eles vão pensar? Eu sabia. Passei 6 anos a trabalhar neste palácio. 3 deles designada para a ala privada do rei. 6 anos a ser ignorada, menosprezada, tratada como parte da mobília. 6 anos a ver damas nobres desfilarem pelos salões de mármore com as suas sedas e joias, enquanto eu esfregava o chão, trocava a roupa de cama e desaparecia nas paredes sempre que alguém importante se aproximava. Mas algo se partiu dentro de mim no mês passado. Ou talvez tenha finalmente sarado. Ainda não tinha a certeza. Aconteceu numa terça-feira de manhã. Estava a limpar o escritório do rei, como fazia todos os dias antes do amanhecer, quando o encontrei ainda ali, encurvado sobre a secretária, com um decantador de uísque meio vazio ao lado do cotovelo. Em 6 anos, aperfeiçoei a arte da invisibilidade. Mas naquela manhã, algo me fez parar. Ele parecia tão solitário naquele momento, poderoso e isolado na mesma medida. E sem pensar, coloquei um cobertor sobre os ombros dele. Os seus olhos se abriram imediatamente, de um azul gelado intenso, surpreendentes em sua intensidade. Por um instante nós simplesmente nos olhamos, e eu vi algo passar pelo rosto dele que não consegui identificar. Não era raiva, nem surpresa. Algo mais profundo, mais complicado. "Qual é o teu nome?" ele perguntou, com a voz rouca devido ao sono e ao álcool. "Ar, Vossa Majestade." "Há quanto tempo trabalhas aqui, Ara?" "6 anos, Vossa Majestade." Ele estudou-me por um longo momento, e eu senti-me exposta de uma forma que nada tinha a ver com o tecido fino do meu uniforme de criada. "6 anos, ele repetiu lentamente. "E eu nunca te vi." As palavras não deveriam ter doído, mas doíram, porque eram verdadeiras. Eu era excelente no meu trabalho precisamente porque me tornava invisível, imperceptível, um fantasma em algodão cinzento que mantinha os seus espaços limpos e a sua vida organizada, sem nunca impor a minha existência à sua consciência. "É esse o objetivo, Vossa Majestade?" eu disse suavemente, e algo que poderia ter sido tristeza ou reconhecimento passou pelos seus olhos antes de eu fazer uma reverência e fugir. Agora, de pé no meu quarto com o coração a bater forte contra as costelas, pensei naquela manhã, em ser invisível, em escolher ser invisível porque parecia mais seguro do que ser vista e considerada inadequada. O vestido vermelho foi um ato de rebeldia contra o meu próprio medo.
Respirei fundo, endireitei os ombros e abri a porta. O corredor lá fora era um caos. Servos corriam de um lado para o outro, preparando-se para o banquete, com os braços cheios de toalhas, talheres e arranjos florais. Ninguém reparou em mim no início, o que foi um alívio e uma desilusão. Mas à medida que me dirigia para a grande escadaria que me levaria até ao salão de festas, as cabeças começaram a virar-se. As conversas pararam abruptamente. Senti o peso de dezenas de olhos sobre mim. Ouvi os sussurros a começarem como o vento nas folhas secas. Aquela é a Lara. Onde é que ela arranjou esse vestido? Ela acha que agora é uma delas? Continuei a andar, mesmo que as minhas pernas estivessem fracas. Mesmo que todos os meus instintos gritassem para eu voltar, para vestir o meu uniforme e lembrar-me do meu lugar. A escadaria de mármore estendia-se à minha frente, descendo até ao salão principal, onde eu já podia ouvir música e risadas flutuando como fumo. Os meus dedos tremiam enquanto agarrava o corrimão. Um degrau, depois outro. O tecido vermelho sussurrava em torno dos meus tornozelos a cada movimento. Uma lembrança constante da minha audácia. Eu estava a meio da escadaria quando o vi. O rei Daemon estava ao pé da escada, a falar com o seu beta, Ronin, e o seu chefe da guarda. Ele estava vestido de preto, como sempre, a cor que fazia os seus olhos pálidos parecerem ainda mais impressionantes. O poder irradiava dele em ondas. Não apenas o poder político da sua posição, mas algo mais primitivo, mais perigoso. Ele era o tipo de homem que chamava a atenção simplesmente por existir, que podia silenciar uma sala com um olhar, e ele estava a olhar diretamente para mim. A conversa ao seu redor havia cessado. Ronin seguiu o seu olhar, as sobrancelhas levantadas em surpresa. A mão do guarda moveu-se instintivamente para o punho da espada, como se eu fosse uma ameaça. Forcei-me a continuar a descer, mesmo que o meu coração estivesse a tentar sair pela minha garganta. Cada passo parecia uma pequena eternidade. A música no salão de festas tinha se transformado em ruído de fundo, abafada pelo zumbido nos meus ouvidos. Quando cheguei ao fim das escadas, fiz uma reverência, o meu treino a sobrepor-se ao meu nervosismo. Vossa Majestade. Ele não respondeu imediatamente. O silêncio esticou-se como uma corda de arco, e eu podia sentir todos os olhos no hall de entrada fixos em nós. As minhas bochechas ardiam, mas mantive o olhar baixo, à espera. Onde vais vestida assim? A sua voz cortou o ar como uma lâmina, afiada, fria, com um tom que eu não conseguia identificar. Raiva, surpresa, desaprovação. Levantei os olhos para encontrar os dele, e o mundo pareceu reduzir-se apenas a nós dois. A sua expressão era indecifrável. A mesma intensidade que eu vislumbrei no seu escritório agora concentrava-se inteiramente em mim. Isso deveria ter me aterrorizado. Parte de mim queria pedir desculpas, fugir, explicar que eu tinha interpretado mal o seu decreto, que eu sabia o meu lugar. Mas uma parte mais forte, a parte que tinha poupado durante 3 meses para comprar este vestido, a parte que estava cansada de ser invisível, manteve-se firme. Para o banquete, Vossa Majestade, disse eu baixinho. Como ordenou, todos os residentes do palácio são bem-vindos esta noite, independentemente da sua posição social. Algo cintilou nos seus olhos. A tensão no seu maxilar mudou, mas não consegui perceber se ele estava zangado, divertido ou algo completamente diferente. Estás a citar as minhas próprias palavras, disse ele, e agora havia uma suavidade perigosa no seu tom de voz. Eu apenas procuro segui-las, Vossa Majestade. Ronin limpou a garganta desajeitadamente, claramente tentando dissipar o que quer que estivesse a acontecer. Daemon, talvez devêssemos deixar-nos a sós, disse o rei sem quebrar o contato visual comigo. O meu estômago revirou-se. À nossa volta, ouvi o barulho de movimentos quando Ronin, o guarda e vários cortesãos que estavam a observar a nossa conversa começaram a dispersar-se, mas não sem olhar para trás e sussurrar especulações. Quando o hall de entrada ficou vazio o suficiente para ficarmos numa área relativamente privada, o rei demônio deu um passo à frente. Ele era alto o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual, e senti o aroma de cedro em algo mais selvagem, como uma floresta após a chuva. Sabe o que fez? Ele perguntou, com uma voz baixa o suficiente para que apenas eu pudesse ouvir.
Usei um vestido vermelho num banquete, Vossa Majestade. Declarou-se, disse ele. O vermelho é a cor da ambição nesta corte, daqueles que procuram ascender, daqueles que se recusam a aceitar a posição em que nasceram. Eu não sabia disso. O sangue drenou do meu rosto, mas recusei-me a desviar o olhar. Então, suponho que fui mais honesta do que pretendia. Pela primeira vez desde que o conheci, o rei demônio sorriu. Foi algo pequeno, apenas uma curva nos seus lábios, mas transformou o seu rosto, suavizando as linhas duras e fazendo-o parecer quase humano. 6 anos de invisibilidade, disse ele, e escolheu esta noite para se tornar visível. Por quê? A pergunta lhe apanhou-me desprevenido. Esperava raiva, rejeição, talvez uma ordem para mudar. Não esperava curiosidade. Não esperava que ele perguntasse sobre as minhas razões, como se elas importassem, porque eu estava cansado de desaparecer. Admiti a verdade, que saiu antes que eu pudesse impedi-la. Porque disse que todos eram bem-vindos, e eu queria acreditar que isso incluía pessoas como eu. Ele estudou-me por um longo momento e senti a mesma exposição que havia experimentado no seu escritório. A sensação de ser verdadeiramente vista, todas as minhas defesas removidas. Pessoas como você, ele repetiu. E que tipo de pessoa é você, Arara? Antes que eu pudesse responder, uma comoção irrompeu do salão de festas, vozes elevadas, o barulho de algo a partir-se, o riso agudo de uma mulher cortando a música. A atenção do rei voltou-se para o som, a sua expressão endurecendo novamente na máscara fria que eu conhecia tão bem. Fique perto de mim esta noite, disse ele abruptamente. E antes que eu pudesse processar a ordem, ele colocou a mão na minha cintura e guiou-me em direção ao salão de festas. O toque queimava através do tecido fino do meu vestido, e eu tive aproximadamente 3 segundos para pensar no que tinha desencadeado antes de atravessarmos as portas maciças e entrarmos numa sala cheia de pessoas que estavam prestes a julgar-me por ousar existir no espaço delas. O salão de festas era uma catedral de excessos. Lustres de cristal pendiam de tetos abobadados, cada um deles brilhando com centenas de velas que transformavam a sala numa floresta de sombras dançantes e luz dourada. Mesas compridas estendiam-se por todo o espaço, gemendo sob o peso de carnes assadas, frutas glaceadas e pão ainda fumegante dos fornos. O ar estava denso com aromas concorrentes. Vinho e fumo de lenha, perfume e suor, o cheiro metálico da ambição que parecia pairar sobre todas as reuniões de pessoas poderosas. Mas foi o silêncio que me atingiu primeiro. Quando o rei demônio e eu entramos, e as conversas cessaram em ondas, espalhando-se para fora da porta como anéis na água. As cabeças se viraram, os garfos pararam a meio caminho da boca. Os músicos na galeria acima vacilaram, a sua melodia tropeçando antes que o maestro freneticamente os acenasse de volta ao ritmo. Eu havia esfregado esses pisos milhares de vezes, sempre de joelhos, sempre invisível. Agora eu caminhava por eles de pé, a mão do rei ainda repousando nas minhas costas, e o peso de várias centenas de degraus ameaçava esmagar-me onde eu estava. Respire. Demon murmurou tão baixinho que só eu pude ouvir. Eles podem cheirar o medo como sangue e água. Forcei o ar para os meus pulmões e levantei o queixo, imitando a postura que observara nas damas nobres ao longo dos anos. Ombros para trás, coluna reta, olhos para a frente. Finja até que o tremor nas suas mãos pare de o trair. O rei guiou-me até a mesa alta onde se sentava o seu círculo íntimo. As pessoas que o ajudavam a governar, que exerciam um poder apenas superado pelo dele. Reconheci todos eles de anos a servir nas sombras. Ronin, o Beta, com o seu físico de guerreiro e olhos surpreendentemente gentis. Cassandra, a conselheira do rei, bela e afiada como uma faca. Lord Henrik, mestre da moeda, cujo olhar calculista não deixava escapar nada. E Lady Vivian, cuja família controlava os territórios do sul e que agora me olhava como se eu fosse um inseto que de alguma forma tivesse encontrado o seu caminho para o prato de jantar dela. Isso é algum tipo de piada, demônio? A voz de Vivian ecoou pelo salão, cristalina e venenosa. Ela não se preocupou em baixar o volume, e várias mesas próximas se inclinaram para ouvir melhor. Você está sentando uma criada na mesa principal. Estou sentando uma residente do palácio no banquete do meio do ano, respondeu o demônio friamente, puxando uma cadeira. Não na extremidade mais distante,
onde tal gesto poderia ser descartado como caridade simbólica, mas diretamente ao lado do seu próprio lugar, como eu decretei. Ou você perdeu esse anúncio específico, Vivienne? O seu rosto perfeito corou, mas ela se recuperou rapidamente. Claro que não, Sua Majestade, eu simplesmente pensei. Bem, naturalmente todos nós assumimos que o decreto se destinava a residentes do palácio de uma certa posição. Eu especifiquei posição no meu decreto? Não. Mas então as suas suposições são problema seu, não meu. Ele esperou, com a mão ainda no encosto da cadeira, os olhos fixos em mim. Era um teste. Percebi que ele me tinha trazido até ali, mas a escolha final tinha de ser minha. Eu poderia pedir desculpas, recuar para o canto dos servos e confirmar tudo o que Vivian e os outros acreditavam sobre pessoas como eu, ou poderia sentar-me. As minhas pernas pareciam molhadas enquanto me dirigia para a cadeira, mas não deixei transparecer. Sentei-me com toda a graciosidade que consegui reunir, ajeitando o vestido vermelho à minha volta com as mãos que, de alguma forma, se tinham estabilizado, recorrendo a uma reserva de coragem que não sabia que possuía. Demon sentou-se no seu lugar e o salão voltou lentamente à vida. As conversas recomeçaram, embora eu pudesse sentir a corrente subjacente de rumores a espalhar-se como fogo. Os criados, meus antigos colegas, moviam-se pela sala com bandejas e pratos, e eu via a confusão e o ressentimento nos seus olhos enquanto passavam. Eu tinha quebrado uma regra tácita, cruzado uma linha que não deveria existir. Devias comer alguma coisa, disse Ronin do outro lado da mesa, com um tom surpreendentemente gentil. Pareces que vais desmaiar, e isso iria arruinar o argumento do Demon. Consegui esboçar um pequeno sorriso. Qual é o objetivo? Que ele faz as regras, não a tradição, não as suposições. Ele. Ronin serviu vinho na minha taça, uma tarefa de criado que ele mesmo realizou, o que provocou mais uma rodada de sussurros chocados daqueles que estavam perto o suficiente para notar. Embora eu admita que estou curioso sobre ti, 6 anos no palácio e nunca ouvi o teu nome até esta semana. Eu era muito boa no meu trabalho, disse baixinho. E que trabalho era esse de ser invisível? Cassandra, que observava nossa conversa com olhos escuros e impenetráveis, riu baixinho. Bem, você certamente falhou nisso esta noite. Todas as pessoas neste salão vão se lembrar do seu nome pela manhã. Se isso é uma bênção ou uma maldição, ainda está para ser visto. Ela não estava errada. Eu podia sentir a atenção como uma pressão física. Embora a maioria dos cortesãos tivesse aprendido a disfarçar os seus olhares, eles conversavam entre si enquanto me observavam pelo canto dos olhos. Sorriam para piadas enquanto os seus olhares calculavam e julgavam. Demon virou-se para falar com Lord Henrik sobre algum assunto relacionado a impostos, mas o seu ombro pressionou o meu, um ponto de contato que parecia acidental e deliberado. Concentrei-me no meu prato, tentando lembrar-me de como as damas nobres comiam. Pequenas mordidas, movimentos elegantes. Não enfie comida na boca como alguém que nunca viu tanta comida num só lugar. Então, diga-me, a voz de Vivian cortou a minha concentração como uma lâmina. O que motivou essa transformação? Certamente você deve saber como isso é irregular. Uma criada vestida de vermelho sentada à direita do rei. As pessoas vão comentar. As pessoas já estão a falar. Respondi, olhando-a nos olhos com firmeza. Elas falavam quando eu era invisível também. A única diferença é que agora posso ouvi-las. Seus olhos brilharam com algo que poderia ser respeito ou raiva. Era difícil dizer. Palavras corajosas para alguém na sua posição. Que posição é essa exatamente? Fui convidada para este banquete. Eu vim. Não vejo a transgressão. A transgressão, disse ela, inclinando-se ligeiramente para a frente, está em esquecer o seu lugar, Lady Vivian. A voz da demônia era suave, mas carregava o peso da autoridade absoluta. Se discorda das minhas decisões, pode expressá-las em privado para mim. Não para o meu convidado. A palavra pairou no ar. Convidado, não servo, não criado, mas convidado. E vi o cálculo passar pelo rosto de Vivian enquanto ela ponderava se deveria insistir. Ela deve ter decidido não fazê-lo, porque sorriu timidamente e voltou a sua atenção para o vinho. Mas o estrago estava feito. As linhas de batalha tinham sido traçadas, testemunhadas por centenas de olhos. Ao defender-me ao usar aquela palavra específica,
Damon elevou-me de uma forma que não poderia ser facilmente desfeita e fez de mim um alvo. A refeição continuou numa confusão de pratos e tensão. Consegui comer pequenas quantidades, embora o meu estômago estivesse demasiado nódulo para aceitar muito. Ronin fez-me perguntas sobre o meu trabalho no palácio, parecendo genuinamente interessado nos detalhes da gestão de uma casa que a maioria dos nobres nunca pensava. Cassandra observava-me com uma intensidade que me deixava nervoso, embora falasse pouco. Henrik ignorava-me completamente, o que de alguma forma era mais confortável do que hostilidade. Foi só quando a dança começou que as coisas mudaram novamente. As mesas foram afastadas e os músicos começaram a tocar uma valsa. Os casais fluíram para a pista num turbilhão de seda e joias, movendo-se com a facilidade de pessoas que tinham sido treinadas para isso desde a infância. Eu tinha até assistido a essas danças de portas e varandas durante anos. Até tinha praticado os passos sozinha em salas vazias, quando tinha a certeza de que ninguém me veria. Mas assistir e dançar eram coisas completamente diferentes. "Dance comigo", disse Demon, levantando-se e oferecendo a mão. O meu coração parou ao nosso redor. Sentia a atenção da sala se concentrar em nós como uma lâmina afiada. "Vossa Majestade, eu não sei." "Eu também não." Tecnicamente, um fantasma daquele sorriso anterior tocou os seus lábios. "Aprendi observando os criados praticarem na ala leste quando pensavam que ninguém estava a ver. Suspeito que você aprendeu da mesma forma." Ele sabia. De alguma forma, ele sabia sobre aqueles momentos roubados, aqueles treinos secretos. A constatação fez com que um calor me invadisse. Vergonha e algo mais. Algo que fez o meu pulso acelerar. Peguei na mão dele. A multidão abriu-se enquanto ele me levava para o centro do salão. Eu podia ouvir sussurros a subir como vapor. Podia sentir o olhar de Viven a queimar as minhas costas. Todos os meus instintos gritavam para eu fugir, esconder-me, lembrar-me de que servos não dançavam com reis. Mas a mão dele estava quente na minha, a outra mão pousada na minha cintura com uma firmeza que me estabilizou. Quando a música aumentou, ele se moveu e eu o segui. Não éramos perfeitos. Tropecei 2 vezes no primeiro minuto, e ele compensou suavemente, guiando-me pelos passos com uma paciência que me surpreendeu. Mas encontramos um ritmo, e a sala pareceu desaparecer até ficarmos apenas nós. Apenas a música, o movimento e a estranha intimidade de estar tão perto de alguém que eu só tinha visto à distância. "Por que estás a fazer isto?" Sussurrei enquanto rodávamos, a sua mão apertando ligeiramente a minha cintura. "Fazendo o quê?" "Tudo isto. O convite, a mesa principal, esta dança. Estás a fazer de mim um espetáculo." Os seus olhos encontraram os meus, e havia algo cru neles. Algo que parecia quase solidão. Talvez eu esteja cansado de fingir que as barreiras entre nós fazem sentido. Talvez eu esteja cansado de uma corte que valoriza a linhagem mais do que o mérito. Ou talvez estejas a testar algo, eu disse, surpreendendo-me com a ousadia, usando-me para provar um ponto para eles. Ele não negou, o que doeu mais do que deveria. "Não pode ser ambos? Não posso acreditar que o que estou a fazer é certo e também precisar de provar isso?" Antes que eu pudesse responder, a música terminou. A sala explodiu em aplausos educados que pareciam mais uma zombaria. E ficamos ali, ainda próximos, ainda ligados pelas mãos dele na minha cintura e pelas minhas no ombro dele. "Vossa Majestade", um servo, Marcos, com quem eu trabalhava há 3 anos, pareceu ao lado de Demon, com o rosto cuidadosamente impassível. "Perdoe a interrupção, mas há um assunto urgente que requer a sua atenção." Na ala leste, a expressão de Demon endureceu. "Que tipo de assunto?" "Segurança, Majestade. O Lord Henrik sugere que venha imediatamente." Senti as mãos do rei apertarem-se ligeiramente antes de ele me soltar, recuando com evidente relutância. "Ronin, acompanhe a Ara de volta à mesa principal. Certifique-se de que ela não seja incomodada." "Claro." Enquanto os demônios saíam do salão com Henrik e vários guardas, Ronin apareceu ao meu lado, oferecendo o braço com uma naturalidade que não escondia totalmente o seu estado de alerta. "Vamos lá, vamos levá-la para um lugar seguro antes que os abutres cheguem." Mas mal tínhamos dado 3 passos quando Viven nos interceptou, ladeada por 2 outras damas nobres que eu reconhecia, mas cujos nomes nunca soube.
Que fascinante, disse ela, com um sorriso afiado o suficiente para tirar sangue. A pequena criada chamou bastante a atenção do nosso rei. Diga-me, querida, que truques usou? Certamente alguém com a sua origem deve ter empregado alguns métodos criativos para alcançar uma ascensão tão dramática. A insinuação era clara, e senti o meu rosto arder ao nosso redor. As conversas silenciaram novamente. As pessoas inclinaram-se para ouvir a minha resposta. Não usei nenhum truque, Lady Vivian, disse eu, mantendo a voz firme, embora a raiva queimasse no meu peito. Simplesmente aceitei um convite estendido a todos os residentes do palácio. Se acha isso ameaçador, talvez devesse examinar o porquê. Os seus olhos estreitaram-se perigosamente. Ameaçador? Minha querida menina, não é ameaçadora, é divertida, uma curiosidade. Acredita mesmo que isto vai durar? Que amanhã de manhã não vai acordar de volta aos seus aposentos de criada, a esfregar o chão e a mudar a roupa de cama, enquanto esta noite se torna nada mais do que uma memória embaraçosa. Já chega, Vivian, disse Ronin, com um tom de advertência na voz. Mas ela ignorou-o, aproximando-se de mim, o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do seu perfume caro. Ele está a usar-te, sua criança tola. És uma declaração, não uma pessoa. E quando ele tiver provado o seu ponto, serás descartada como tudo o resto que não serve mais ao seu propósito. As palavras atingiram-me como golpes físicos. Não porque fossem cruéis, mas porque ecoavam os meus próprios medos. Porque parte de mim tinha pensado a mesma coisa desde o momento em que a mão do demônio tocou as minhas costas. Talvez, disse eu baixinho com a voz um pouco trêmula. Ou talvez estejas apenas com medo de que o mundo sobre o qual construíste o teu poder seja mais frágil do que pensavas. Que as linhagens e os títulos importam menos do que precisas que importem. Por um momento, o choque passou pelo seu rosto perfeito. Depois, fúria, raiva pura e indiluída que ela mal conseguiu mascarar antes de dar meia volta e se afastar, com os seus companheiros apressando-se a segui-la. Fiquei ali tremendo enquanto Ronin soltava um assobio baixo. Bem, disse ele com uma nota de admiração na voz. Acabaste de fazer uma inimiga muito poderosa. Espero que estejas preparada para o que vem a seguir. Eu não estava, mas agora era tarde demais para importar. A manhã seguinte chegou com aquele tipo de luz cinzenta que faz tudo parecer desbotado e irreal. Acordei na minha cama estreita nos aposentos dos criados, o vestido vermelho pendurado num gancho como prova de um crime que eu tinha cometido. Por um momento, pensei que talvez tivesse sonhado a noite inteira. O banquete, o baile, o confronto com Vivian. Mas então me movi e meus músculos doíam de uma forma desconhecida. Lembranças das horas passadas em pé, em vez de curvada, caminhando, em vez de correndo. O silêncio no corredor fora do meu quarto parecia errado. Normalmente, a esta hora, a ala dos empregados fervilhava de atividade. Passos apressados a caminho das tarefas matinais, vozes a distribuir tarefas. O caos geral de um palácio a ganhar vida. Hoje, nada. Vestia o meu uniforme, o algodão cinzento a parecer-me subitamente um traje depois de uma noite em vermelho, e abri a porta para encontrar a Iris à espera no corredor, com o rosto pálido e abatido. Tem de ter cuidado, sussurrou ela com urgência. Estão a falar de ti todos. As coisas que estão a dizer. Que coisas? Ela olhou em volta nervosamente, como se as próprias paredes pudessem estar a ouvir. Que seduziste o rei, que és uma arrivista que não sabe o seu lugar, que ele se cansará da sua pequena experiência e serás demitida. Ou pior, ela agarrou o meu braço, os seus dedos cravando-se com uma força surpreendente. A senhora Thornberry convocou uma reunião esta manhã. Todos os criados. Ela está furiosa. A senhora Thornberry era a governanta-chefe, uma mulher que dirigia a equipa do palácio com disciplina de ferro há 20 anos. Eu sempre fui uma das suas favoritas. Confiável, invisível, nunca causando problemas. A ideia de enfrentar a sua raiva fez o meu estômago revirar. Quando chegamos à cozinha principal, todos já estavam lá. Atravessamos corredores que pareciam diferentes à luz do dia, menos mágicos, mais acusadores. Quando chegamos à cozinha, um espaço enorme de pedra e cobre, normalmente acolhedor com o calor dos fogões e um caos confortável, encontrei exatamente o que Iris me tinha avisado. 30 criados estavam em semicírculo,
com expressões que variavam entre ressentimento, curiosidade e hostilidade mal disfarçada. No centro, a Sra. Thornberry esperava, com os cabelos grisalhos puxados para trás com tanta força que pareciam esticar suas feições já severas. Alara, disse ela, com uma voz fria como pedra no inverno. Que gentileza da sua parte se juntar a nós. Dei um passo à frente, forçando-me a encarar o seu olhar, Sra. Thornberry. Sou a governanta-chefe deste palácio há 2 décadas, continuou ela, dirigindo-se tanto à sala quanto a mim. Nesse tempo, orgulho-me de manter a ordem, a disciplina e o comportamento adequado entre os funcionários. Temos regras por uma razão, estrutura e hierarquia. Essas coisas mantêm o palácio a funcionar bem. Ela voltou toda a sua atenção para mim e vi nos seus olhos uma decepção que doía mais do que a raiva teria doído. Ontem à noite violaste todos os princípios que trabalhei para incutir. Envergonhaste-te a ti própria. Envergonhaste esta casa e envergonhaste-me. O rei convidou todos os residentes do palácio. Não. A sua voz estalou como um chicote. Não se esconda atrás das palavras do rei quando ambos sabemos que você entendeu o seu verdadeiro significado. O convite era para que a equipa servisse o banquete de forma festiva, talvez para desfrutar de algumas sobras depois. Não era uma permissão para se vestir acima da sua posição e se inserir entre os seus superiores. Os meus superiores? As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Com base em quê? Nascimento, dinheiro, o acaso de quem eram os seus pais. Suspiros percorreram os criados reunidos. O rosto da Sra. Thornberry ficou rígido. Com base na ordem natural das coisas, disse ela isoladamente. Com base em séculos de tradição e na forma como o mundo funciona, tu és uma criada, uma serva. Esse é o teu lugar, e nenhuma quantidade de vestidos bonitos irá mudar isso. Então talvez o problema não seja o meu vestido. Eu disse com a voz trêmula, mas determinada. Talvez seja um mundo que exige que as pessoas permaneçam invisíveis para que os outros se sintam confortáveis. Você é ingrata? Ela se conteve com um esforço visível. Eu a acolhi há 6 anos, quando você não tinha nada. Nenhuma família, nenhuma perspectiva, nenhum futuro, exceto o que eu lhe ofereci. Eu mesma a treinei, dei-lhe as melhores tarefas, confiei em você. E é assim que você me retribui? Humilhando a todos nós? A culpa atingiu-me com força porque ela não estava totalmente errada. A Sra. Thornberry tinha sido gentil comigo à sua maneira. Tinha me dado estabilidade quando eu precisava desesperadamente. Mas a gentileza que exigia que eu me diminuísse não era realmente gentileza. Estou grata por tudo o que fez, disse baixinho. Mas não posso pedir desculpa por aceitar um convite que me foi feito. Não posso pedir desculpa por querer ser mais do que invisível. Então não pode mais trabalhar aqui. As palavras caíram como pedras em águas calmas ao nosso redor. Os criados se mexeram desconfortavelmente. Iris soltou um pequeno som de angústia. Está a demitir-me? Perguntei, surpresa com o quão calma minha voz soava enquanto meu coração batia forte. Estou a dar-lhe uma escolha, disse a Sra. Thornberry. Volte às suas tarefas, aceite o seu lugar e este incidente será esquecido. Ou continue por este caminho e procure emprego noutro lugar. Não terei alguém na minha casa que semeia discórdia e encoraja os outros a esquecerem a sua posição. Antes que eu pudesse responder, a porta da cozinha abriu-se. Todos se viraram e os criados imediatamente fizeram reverências e curvas. O rei demônio estava na porta, ainda vestido com as roupas pretas que preferia, a sua expressão indecifrável por trás dele. Ronin observava a cena com olhos perspicazes. Vossa Majestade. A Sra. Thornberry gaguejou, claramente chocada. O rei nunca vinha à cozinha. Não estávamos à espera. Claramente, o seu olhar percorreu a sala antes de se fixar em mim. Ara, vem comigo. Vossa Majestade, se me permite. A Sra. Thornberry começou, recuperando a compostura. Estávamos apenas a tratar de um assunto relacionado com o pessoal. Garanto-lhe que não é nada que exija a sua... Agora, Ara, não foi um pedido. Eu caminhei para a frente, sentindo todos os olhos na sala a acompanhar os meus movimentos. Ao passar pela Sra. Thornberry, vi algo parecido com medo passar pelo seu rosto. Medo de que talvez ela tivesse calculado mal, que talvez as suas regras não se aplicassem de forma tão absoluta como ela pensava. Damon virou-se e saiu da cozinha.
E eu segui-o. Ronin seguiu-nos. Percorremos os corredores num silêncio tenso, subindo escadas que nos afastaram dos aposentos dos criados e nos levaram para o interior do palácio. Quando finalmente paramos, foi numa pequena sala de estar que eu tinha limpo centenas de vezes, mas nunca tinha realmente visto. A luz da manhã entrava pelas janelas altas, iluminando os móveis estofados em azul escuro e as paredes forradas de livros. Senta-te, disse Demon, apontando para uma cadeira. Sentei-me com as mãos cruzadas no colo, o meu uniforme de repente parecendo mais inadequado do que o vestido vermelho. Ele andou de um lado para o outro por um momento, parecendo organizar os seus pensamentos, enquanto Ronin se encostava à moldura da porta, observando-nos. Conta-me o que aconteceu, disse Demon. Finalmente foi o que fiz. Contei-lhe sobre a reunião, sobre o ultimato da Sra. Thornberry, sobre a escolha que me foi dada. Ele ouviu sem interromper, a sua expressão ficando mais sombria a cada frase. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, não tens nada pelo que te desculpar. Eu perturbei a casa. A casa precisava de ser perturbada. Ele parou de andar de um lado para o outro e virou-se para mim. Sabes por que emiti aquele decreto? Porque insisti que todos os residentes do palácio participassem no banquete? Abanei a cabeça. Porque estou cansado de governar um reino dividido em castas que fingimos que não existem. Porque todos os dias tomo decisões que afetam milhares de vidas e estou rodeado de pessoas que nunca viveram essas vidas, que não as conseguem compreender porque nunca tiveram de o fazer. Ele aproximou-se, a sua intensidade quase avassaladora. Trabalhas neste palácio há 6 anos. Viste coisas, ouviste coisas, compreendeste coisas que nenhum nobre poderia compreender. Essa perspectiva tem valor. Tu tens valor. Não por causa da tua origem ou do teu título, mas por causa de quem tu és. As palavras deveriam ter me feito sentir bem, mas algo nelas me deixou inquieta. A Vivian disse que estavas a usar-me para provar um ponto. A Vivian diz muitas coisas, a maioria delas destinadas a manter o seu próprio poder. Ele agachou-se em frente à minha cadeira para ficarmos ao mesmo nível. E o gesto foi tão inesperado, tão impróprio para um rei, que me tirou o fôlego. Sim, eu queria desafiar as suposições da corte. Sim, eu escolhi elevar-te publicamente para demonstrar que o valor não é determinado pela linhagem. Mas isso não faz de ti um peão, Ara. Faz de ti uma pessoa que acredito que merece reconhecimento. E quando tiveres provado o teu ponto, quando a corte tiver sido suficientemente desafiada, o que acontecerá comigo? A pergunta pairou entre nós, incisiva e necessária. Os seus olhos procuraram os meus, e vi o momento exato em que ele entendeu o que eu realmente estava a perguntar. Não apenas sobre a minha posição, mas sobre se eu era importante para ele como pessoa ou apenas como um símbolo. Venha comigo, disse ele abruptamente, levantando-se e oferecendo a mão. Há algo que precisa de ver. Peguei na sua mão e deixei que ele me puxasse para cima. Saímos da sala de estar, com Ronin a seguir-nos a uma distância discreta, e atravessamos várias partes do palácio. Raramente me aventurava na ala real, nos aposentos privados, onde normalmente só os conselheiros mais confiáveis do rei eram permitidos. Ele parou em frente a uma pesada porta de carvalho, tirou uma chave e destrancou-a. Dentro havia um escritório, mas não era o escritório formal onde ele recebia os requerentes e conduzia os assuntos oficiais. Este era pessoal, com uma secretária coberta de papéis e mapas, estantes cheias de livros que pareciam bem lidos, em vez de decorativos, e uma lareira com cadeiras colocadas perto, como se fossem para conversas íntimas. Na parede, havia um retrato de uma mulher com olhos gentis e cabelos grisalhos, com um sorriso caloroso, apesar da formalidade da pintura. A minha mãe, disse Demon, seguindo o meu olhar. Ela morreu quando eu tinha 16 anos, pouco antes de eu assumir o trono. Tudo o que sou, todas as decisões que tomo, eu avalio em relação ao que ela teria pensado. Ele foi até a secretária e pegou num diário encadernado em couro. Ela mantinha diários, anos deles, as suas observações sobre o reino, sobre a corte, sobre as pessoas que governava. Ele abriu o diário numa página marcada e entregou-mo. A caligrafia era elegante, fluida. Visitei hoje os aposentos dos criados, algo que os meus conselheiros insistem ser indigno da minha dignidade.
Mas como posso governar com justiça se não compreendo a vida de todos os meus súbditos? Conheci uma jovem criada com apenas 14 anos, que trabalha 18 horas por dia e ainda encontra energia para sorrir. Ela tem mais coragem no seu dedo mindinho do que a maioria da minha corte possui em todo um corpo. No entanto, ela nunca será celebrada, nunca será reconhecida, nunca será valorizada além da sua capacidade de permanecer invisível. Isso está errado. Não sei como consertar isso, mas sei que está errado. A minha garganta apertou-se enquanto lia-lhe as palavras, vendo ecos da minha própria vida nelas. A minha mãe tentou mudar as coisas, disse Damon baixinho. Mas ela morreu muito cedo, e eu era muito jovem, muito inseguro. Passei anos seguindo os mesmos padrões, mantendo as mesmas divisões porque era mais fácil do que lutar contra elas. Ele pegou o diário de volta e o fechou gentilmente. Mas ver você descer aquelas escadas ontem à noite, ver você se recusar a ser invisível, me lembrou porque eu queria ser rei em primeiro lugar. Não para manter a tradição, mas para melhorar as coisas. Então, eu sou um símbolo, eu disse baixinho. Você é um começo, ele corrigiu. Uma rachadura numa parede que precisa ser derrubada. Mas isso não te torna menos real, menos importante. Uma batida na porta nos interrompeu. Ronan entrou com uma expressão séria. Damon, temos um problema. Lady Vivian convocou uma reunião de emergência do conselho. Ela está a exigir que você aborde o que ela chama de instabilidade na hierarquia da casa e o precedente perigoso da noite passada. Damon cerrou os dentes. Claro que ela fez isso. Tem mais, Ronin continuou. O Lord Henrik a apoia. O Conde de Westmarch e vários outros também. Eles estão a ameaçar retirar o seu apoio à reforma tributária do próximo trimestre. A menos que você esclareça a sua posição sobre as fronteiras de classe. O cálculo político era claro. Damon precisava do apoio da nobreza para governar com eficácia. Desafiá-los por minha causa, uma ninguém, uma serva, uma rapariga de vestido vermelho, poderia custar-lhe muito mais do que valia um ponto de princípio. Levantei-me alisando o meu uniforme. Deve ir e deve dizer-lhes o que precisar de dizer. Eu compreendo. E você? Os seus olhos estavam intensos, perscrutadores. Compreende que não estou disposta a sacrificar aquilo em que acredito por conveniência política? Compreendo que é um rei, disse eu, e que os reis têm responsabilidades para além das pessoas individuais, mesmo das pessoas de quem possam gostar. Ele aproximou-se de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. E se eu lhe dissesse que passei 3 meses desde aquela manhã no meu escritório a pensar em si, a reparar em si de uma forma que me treinei para não reparar em ninguém? E se eu lhe dissesse que o decreto sobre o banquete foi em parte porque eu queria uma desculpa para haver em outro lugar que não fosse o seu uniforme de criada? A minha respiração parou. Eu diria que isso é impossivelmente complicado. Sim, ele concordou, é mesmo. A mão dele se ergueu, hesitou e então gentilmente colocou uma mecha de cabelo claro atrás da minha orelha. O gesto foi tão terno que fez meu peito doer. Mas talvez algumas complicações valham a pena. Ronin limpou a garganta sem jeito. Demônio, eles estão à espera. O rei deu um passo para trás, sua expressão endurecendo na máscara de autoridade que eu o via usar em público. Diga-lhes que estarei aí em breve. E Ronin, encontre um novo alojamento para Lara. Não na ala dos criados, mas nos quartos de hóspedes no corredor leste, e atribua-lhe um guarda. Um guarda? Repeti confusa. Vivem faz inimigos das pessoas que ameaçam o seu mundo cuidadosamente construído, disse Damon com severidade. Não vou deixar-te desprotegida. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou. Isto não acabou, Arara. Nem a conversa, nem o que há entre nós. Compreendes? E cenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Ele saiu, com Ronin atrás dele, e eu fiquei suinha no seu escritório privado, rodeada pelo peso acumulado das suas responsabilidades e dos sonhos da sua mãe, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Através da janela, eu podia ver os jardins do palácio, onde eu caminhava sozinha durante os raros intervalos, as paredes de pedra que contiveram todo o meu mundo por 6 anos. Tudo parecia igual, mas eu sabia que nada seria mais como antes. Eu queria ser vista, ser visível. Agora eu era, e não tinha ideia se era forte o suficiente para o que viria a seguir. Os quartos de hóspedes do corredor leste eram um mundo à parte dos aposentos dos criados.
Eu estava acostumada com paredes de pedra e janelas tão pequenas que mal deixavam a luz entrar. Este quarto tinha janelas altas com cortinas de seda, uma cama grande o suficiente para 3 pessoas e móveis, que pareciam custar mais do que eu ganhei em todo o meu tempo no palácio. Uma lareira crepitava, projetando sombras quentes nas paredes revestidas com papéis de parede em padrões sutis de prata e creme. Eu estava no centro de tudo isso, sentindo-me como uma impostora. O rei solicita que se junte a ele para jantar, disse a guarda que Ronin me designou. Uma mulher de rosto severo chamada Tia, que usava na espada como uma extensão do corpo. Privado, seus aposentos, oitavo sino, daqui a 3 horas. 3 horas para, de alguma forma, transformar-me de uma serva confusa que não era mais bem uma serva em alguém que pudesse sentar-se à frente de um rei sem fazer papel de boba. Passei a primeira hora a andar de um lado para o outro, a repassar tudo o que tinha acontecido no último dia. Na segunda hora, tomei banho na banheira de cobre que os criados, meus antigos colegas, tinham enchido com água quente, com expressões cuidadosamente neutras enquanto desviam os olhos dos meus. E na terceira hora, fiquei em frente ao guarda-roupa que estava cheio de vestidos, cada um mais bonito do que o meu vermelho, cada um uma fantasia para um papel que eu não compreendia. Escolhi um vestido simples em verde floresta escuro, pensando que, se ia estar fora do meu ambiente, mais valia estar confortável enquanto me afogava. Thea acompanhou-me por corredores que se tornavam mais silenciosos e privados à medida que caminhávamos, até chegarmos a uma porta ladeada por 2 guardas que acenaram para ela e abriram o caminho sem questionar. Além dela, havia um conjunto de quartos que conseguiam parecer majestosos e habitados. Livros empilhados em mesas, mapas espalhados por uma secretária, um tabuleiro de xadrez no meio de uma mesa lateral, como se estivesse à espera que alguém fizesse a próxima jogada. Damon estava à janela, a olhar para os terrenos que escureciam. Tinha trocado a sua roupa formal por algo mais simples. Calças escuras e uma camisa branca aberta no colarinho, as mangas enroladas para revelar antebraços marcados com cicatrizes que eu nunca tinha notado antes. Ele parecia mais jovem assim, mais humano, menos como o rei intocável que comandava exércitos e reinos. Obrigado, Thea, disse ele sem se virar. Espere lá fora. Certifique-se de que não seremos incomodados. A porta fechou-se atrás de mim com um clique suave. E de repente estávamos sozinhos de uma forma que parecia muito mais íntima do que o salão de festas ou mesmo o seu escritório privado naquela manhã. Como foi a reunião do conselho? Perguntei, tentando preencher o silêncio. Ele virou-se e viu cansaço nos seus olhos, a tensão na sua mandíbula. Tão agradável quanto se pode imaginar. Viven reuniu uma grande coalizão de nobres que acreditam que a ordem social deve permanecer imutável. Ele dirigiu-se a uma pequena mesa onde o jantar estava servido. Nada elaborado, apenas pão e queijo e carne fria, vinho e frutas. Ela exigiu que eu esclarecesse a minha posição sobre o que ela chamou de elevação inadequada da classe servil. E o que lhe disseste? Que as minhas posições não requerem a aprovação dela. Que eu sou o rei, e se ela acha a minha decisão tão questionável, pode se retirar para as suas propriedades no campo e refletir sobre elas em particular. Quase me engasguei com o gole que tinha acabado de tomar. Não engasgaste, eu engasguei. Um leve sorriso tocou os seus lábios. Henry quase teve um derrame. Ronin parecia estar a tentar não rir, e Vivian ficou com uma impressionante tonalidade roxa no rosto. O sorriso desapareceu, mas ela não está a recuar. Nenhum deles está. Eles veem-te, veem o que representas como uma ameaça a tudo o que construíram o seu poder. Talvez eu devesse ir embora, disse baixinho. Voltar para a minha aldeia, encontrar trabalho noutro lugar. Seria mais simples. Mais simples para quem? Ele pousou o copo com mais força do que o necessário. Para eles? Sim. Para ti? Talvez. Para mim? Ele abanou a cabeça. Não quero simplicidade, Alar. A simplicidade é vazia. Não sei bem o que queres de mim, admiti, com as palavras a saírem-me da boca. Num momento estás a defender-me perante a tua corte. No momento seguinte, estás a levar-me para os teus aposentos privados. Dizes que não sou um peão, mas sinto que estou a ser movida num tabuleiro num jogo que não compreendo. Ele ficou em silêncio por um longo momento, os seus olhos a procurarem os meus. Então,
Aproximou-se o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. O que quero, disse ele lentamente, é conhecer a pessoa em quem não consigo parar de pensar há 3 meses. A mulher que coloca cobertores em reis adormecidos, cita decretos para eles e se recusa a pedir desculpas por usar um vestido vermelho. A sua mão se ergueu, os dedos roçando minha bochecha com uma delicadeza que me fez prender a respiração. O que eu quero é parar de fingir que as barreiras entre nós fazem sentido, quando me sinto mais eu mesmo na sua presença do que em anos. Você mal me conhece, sussurrei. Então deixa-me conhecer-te. O seu polegar traçou o contorno do meu queixo e senti o toque como fogo nas minhas veias. Deixa-me saber quem és quando não estás invisível. Deixa-me. Uma batida forte interrompeu-o. Ele afastou-se com frustração óbvia quando a voz de Thea veio através da porta. Vossa Majestade, perdoe a intrusão, mas há um assunto urgente. A Guarda do Norte enviou uma mensagem. Houve um incidente. Todo o comportamento de Demon mudou. O homem terno desapareceu por trás da máscara do rei. Que tipo de incidente? Caçadores, Vossa Majestade. Eles invadiram o nosso território. Várias vítimas foram relatadas. O seu maxilar apertou-se. Vítimas de que lado? De ambos, senhor. Ele virou-se para mim, com um conflito evidente nos olhos. Tenho de ir. Isto pode escalar para algo muito pior se não for tratado imediatamente. Ele agarrou os meus ombros com um toque firme. Fique nos seus aposentos. Não abra a porta para ninguém, exceto para Thea. Entendeu? Eu entendo. Mas prometa-me, Ara. A urgência na sua voz, o medo que vi cintilar sob a sua autoridade, fizeram-me acenar com a cabeça. Eu prometo. Ele deu-me um beijo breve e forte na testa, um gesto que parecia possessivo e protetor. E então ele se foi, seguido por Thea, deixando-me sozinha nos seus aposentos com comida pela metade e 1000 perguntas. Fiz o que ele pediu, voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Mas o sono não vinha. Deitei-me na cama desconhecida, observando as sombras dançarem no teto, revivendo o quase beijo, o medo nos seus olhos, a maneira como ele me tocou como se eu fosse algo precioso. Em algum momento depois da meia-noite, ouvi sons no corredor, vozes elevadas, passos correndo. Fui até a porta, coloquei o ouvido contra ela, tentando distinguir as palavras. Ferimentos. Levem-no para os aposentos dele. Curandeiro agora. O meu coração disparou. Abri a porta e encontrei o caos. Guardas a correr, criados a carregar lençóis e água, e um vislumbre de um demônio a ser carregado por Ronin e outro guarda, com a camisa escura com algo que parecia terrivelmente com sangue. Não pensei 2 vezes. Empurrei a porta, ignorando os protestos de Thea, enquanto corria na direção deles. O que aconteceu? Perguntei enquanto eles o levavam para os aposentos. Ela não devias, começou Ronin. O que aconteceu? Repeti, seguindo-os para dentro. Apesar dos protestos dele, colocaram o demônio na cama e pude ver que o sangue vinha de cortes profundos no peito e no ombro. O rosto dele estava pálido, a respiração ofegante, mas os olhos estavam abertos e conscientes. Caçadores, ele conseguiu dizer com a voz tensa. Eles estavam melhor armados do que esperávamos, melhor organizados. O curandeiro está a caminho, Ronin assegurou-lhe. Mas eu podia ouvir a preocupação por trás do seu tom calmo. Aproximei-me da cama sem pensar. As minhas mãos encontraram um pano na bacia e o pressionei contra o local que mais sangrava. Demon sibilou de dor, a sua mão agarrando o meu pulso. Devias estar nos teus aposentos, disse ele. Mas não havia raiva na sua voz, apenas algo que parecia admiração. Estás a sangrar toda a tua cama, respondi, tentando manter a voz firme quando por dentro estava a gritar. Os aposentos podem esperar. A curandeira chegou, uma mulher idosa chamada Mira, que deu uma olhadela à situação e imediatamente começou a dar ordens. Eu me levantei para sair e dar espaço para ela trabalhar. Mas a mão de Demon apertou meu pulso. Fique, disse ele. Não é uma ordem, é um pedido. Então eu fiquei, segurando sua mão enquanto Mera limpava, suturava e enfaixava, enquanto ele cerrava os dentes contra a dor e recusava o remédio para dormir que ela tentava lhe dar. Fiquei enquanto Ronin relatava o que tinha acontecido. Uma emboscada sofisticada e planeada. Caçadores que estavam à espera especificamente que o rei respondesse ao incidente relatado. Eles sabiam que tu virias,
disse Ronan com severidade. Isto não foi aleatório. Alguém lhes disse que tu estarias lá, Vivian. Perguntei antes que pudesse me conter. Não sabemos, respondeu Ronan. Mas o olhar que ele trocou com os demônios sugeria que eles estavam a pensar a mesma coisa. Mas vamos descobrir. Quando Miera finalmente saiu, satisfeita por ver que os ferimentos estavam limpos e iriam sarar com o descanso adequado, ficamos apenas nós os três. Demon apoiado em almofadas, pálido, mas vivo, Ronin de guarda à porta e eu ainda segurando a mão do rei como se fosse a coisa mais natural do mundo. Deves ir, disse Demon suavemente. Descansa. Já tiveste... Não vou a lado nenhum, interrompi. Não até ter a certeza de que estás bem. Passei 6 anos a ouvir quando sair, para onde ir, como me comportar, disse surpreendido com a firmeza da minha própria voz. Estou a escolher ficar. Aceita isso. Ronin emitiu um som que poderia ter sido uma risada. Estarei aqui fora se precisares de alguma coisa, Demon. Tenta não reabrir essas feridas sendo teimoso. Ele saiu e o silêncio tomou conta da sala. O fogo ardia fraco, lançando tudo numa luz âmbar quente. O polegar de Demon traçava círculos nas costas da minha mão, os seus olhos pesados, mas lutando contra o sono. Eu estava com tanto medo, disse ele finalmente, a sua voz pouco acima de um sussurro. Não de morrer. Já enfrentei isso antes, mas de morrer antes de poder dizer que és importante para mim. Não como uma declaração, um símbolo ou um movimento político. És importante para mim, Ara, a pessoa que és. A minha garganta apertou-se com a emoção. Também és importante para mim. Mais do que quero admitir. Mais do que faz sentido. Nada nisto faz sentido, concordou ele, um sorriso cansado tocando os seus lábios. Mas descobri que não me importo. Fiquei ao lado dele enquanto seus olhos finalmente se fechavam e a sua respiração se estabilizava no sono. Fiquei até altas horas da madrugada, com as nossas mãos ainda entrelaçadas. Enquanto em algum lugar do palácio, inimigos conspiravam e aliados se preocupavam, e o mundo continuava a girar em seu eixo complicado. E sentada ali, à luz da lareira, observando-o dormir, percebi algo que me aterrorizou e emocionou na mesma medida. Passei 6 anos tentando me tornar invisível para sobreviver. Agora, eu deixaria alegremente o mundo inteiro me ver, se isso significasse que eu poderia manter essa conexão, essa possibilidade, essa coisa provisória que parecia mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. O sol nasceu lentamente, pintando o quarto em tons de dourado e rosa. Demon se mexeu, abrindo os olhos e me encontrando ainda ali. E o sorriso que se espalhou pelo seu rosto valeu todas as consequências complicadas que certamente se seguiriam. Você ficou, disse ele com admiração na voz. Fiquei. Confirmei. E, de alguma forma, sabia que ficaria para sempre. 3 semanas passaram como um sonho febril. Demon recuperou-se lentamente. As suas feridas cicatrizaram, deixando marcas que ele exibia com a mesma intensidade tranquila que trazia para tudo. Fiquei ao seu lado durante a maior parte do tempo. Não como uma serva, nem exatamente como uma amante, mas como algo para o qual nenhum de nós tinha palavras ainda. Algo que se fortalecia a cada jogo de xadrez que jogávamos nos seus aposentos, a cada conversa que se estendia até o amanhecer. Cada momento de silêncio confortável que parecia mais íntimo do que qualquer toque. Mas o palácio não dormia enquanto nós nos descobríamos. A coligação de Vivian ficava mais ousada. A investigação sobre o ataque ao caçador revelou o que todos suspeitávamos. Alguém dentro do palácio tinha divulgado os movimentos de Demon. Tinha feito com que ele caísse numa emboscada. Mas provar isso era diferente de saber. E Vaven era inteligente demais para deixar provas espalhadas como migalhas de pão. Ela está a planear algo, disse Cassandra uma tarde, aparecendo na biblioteca onde eu passava as minhas manhãs. Ela tinha me avisado ao longo das semanas, o seu ceticismo inicial substituído por algo que quase parecia aprovação. Os nobres do sul estão a chegar para o Conselho da Primavera. Ela tem mantido correspondência privada com eles. Levantei os olhos do livro que fingia estar a ler. Um tratado sobre a governação do reino que Demon insistira que eu estudasse se quisesse entender o cenário político. Que tipo de plano? Do tipo que envolve desafiar a autoridade de um rei. Ela sentou-se na cadeira à minha frente com os olhos escuros sérios. Ela vai pedir uma votação formal.
Ou Demon reafirma as fronteiras sociais tradicionais e se distancia de ti, ou ela e os seus apoiadores retirarão as suas casas do conselho por completo. O meu estômago revirou. Isso acabaria com a sua capacidade de governar. Sim. Cassandra inclinou-se para a frente com uma expressão séria, mas também revelaria quem realmente detém o poder, a coroa ou a nobreza. Demon vem deixando-os pensar que o controlam há anos, jogando o jogo do jeito deles. Esta é a sua chance de quebrar esse padrão completamente. Ou é a sua chance de perder tudo? Eu disse baixinho. Talvez. Ela me estudou com uma intensidade que me deixou desconfortável. A questão é, estás disposta a ser a catalisadora dessa transformação? Porque não te enganes, Ara. Já não és apenas uma mulher com quem ele se preocupa. És um símbolo de tudo o que ele quer que este reino se torne. É um fardo pesado de se carregar. Antes que eu pudesse responder, Thea apareceu na porta com uma expressão severa. Senhora, o rei solicita a sua presença. Na Câmara do Conselho. Imediatamente. A caminhada até a sala do conselho parecia uma marcha para a execução. O meu coração batia forte contra as costelas, enquanto Thea me conduzia por corredores cheios de nobres que chegavam, homens e mulheres em roupas elaboradas, que paravam as suas conversas para me olhar enquanto eu passava. Eu tinha me acostumado um pouco com a atenção nas últimas semanas, mas isso parecia diferente, predatório, como se eles pudessem sentir o cheiro de sangue na água. A sala do conselho era uma sala vasta com uma mesa circular no centro, projetada para que nenhum lugar fosse mais proeminente do que outro, um gesto simbólico que todos os presentes sabiam ser uma ficção educada. O poder real estava onde sempre esteve, com aqueles que comandavam mais riqueza, mais terras, mais soldados. Demon estava à cabeceira da mesa, Ronin ao seu lado direito. À volta da mesa estavam sentados 2 dúzias de nobres, entre eles Vivian, com uma expressão serena e confiante. Demasiado confiante. Ah, disse Demon, e havia algo na sua voz, uma formalidade que fez soar um alarme na minha mente. Obrigado por se juntarem a nós. Por favor, sentem-se. Ele apontou para uma cadeira vazia ao seu lado, não atrás dele, nem num canto. Ao lado dele, como iguais. A mensagem era inequívoca, e ouvi vários nobres suspirarem profundamente quando me levantei para ocupar o lugar. Vossa Majestade, disse Vivian, com a sua voz doce como mel e venenosa. Certamente não pretende que uma serva participe nos assuntos do conselho. Pretendo que alguém em quem confio se sente onde lhe pedi para se sentar, respondeu Demon friamente. A menos que queira questionar o meu julgamento na minha própria sala do conselho. O seu sorriso não vacilou. Claro que não, Vossa Majestade. Apenas procuro clareza sobre o protocolo. Então deixe-me esclarecer. Demon permaneceu de pé, com as mãos apoiadas na mesa, o olhar percorrendo a sala. Convoquei esta sessão de emergência porque tomei conhecimento de que vários membros deste conselho têm preocupações sobre as recentes mudanças na política do palácio. A senhora Vivian gentilmente se ofereceu para expressar essas preocupações. Por favor, prossiga. Percebi que era uma armadilha. Ele estava a dar-lhe corda para se enforcar, deixando-a apresentar o seu caso diante de todos. Vivian levantou-se, alisando as saias com elegância experiente. Vossa Majestade, nós, que servimos a sua família há gerações, falamos agora por preocupação, não por crítica. As fronteiras entre as classes existem por uma boa razão. Elas proporcionam estrutura, ordem, previsibilidade. Quando essas fronteiras se confundem, segue-se o caos. Ela gesticulou delicadamente na minha direção, sem olhar diretamente para mim. Esta situação com a sua criada criou instabilidade. Servos esquecendo o seu lugar. Nobres inseguros quanto à sua posição. Inimigos vendo fraqueza onde deveriam ver força. Interessante. Demon disse suavemente. Que inimigos são esses, especificamente? Os caçadores que o atacaram, para começar, ela respondeu com suavidade. Eles viram uma oportunidade na sua distração. Os caçadores que me atacaram tinham informações privilegiadas. Deck rebateu. Informações que só poderiam ter vindo de alguém neste palácio. Alguém com acesso à minha agenda e aos meus movimentos. A sala ficou em silêncio. Está a sugerir? Vivian começou, mas Demon a interrompeu. Estou a afirmar fatos. A investigação está em andamento, mas o que sabemos com certeza é que alguém me traiu. Alguém em uma posição de confiança e privilégio.
Ele deixou isso assentar antes de continuar. Então, quando fala de inimigos, Lady Vivian, pergunto-me se não estará no olhar na direção errada. A máscara dela caiu por um momento, a fúria brilhando em seus traços perfeitos antes que ela se recuperasse. Vossa Majestade, se está a insinuar que eu... Não estou a insinuar nada. Estou a observar que parece muito preocupada em manter as estruturas de poder que a beneficiam, enquanto demonstra notavelmente pouca preocupação com as ameaças reais a este reino. Ele endireitou-se e, mesmo ferido como estava, a autoridade emanava dele em ondas. Mas vamos abordar as suas preocupações diretamente. Quer que eu reafirme as fronteiras tradicionais, que mande os criados de volta para os seus aposentos e finja que o último mês nunca aconteceu. Que prove que a origem e o título são mais importantes do que o caráter e o valor. Sim, disse Vivian, claramente pensando que tinha vencido. Pela estabilidade do reino? Não. A única palavra caiu como uma pedra na água parada ao redor da mesa. Os nobres se mexeram, cochicharam, trocaram olhares. Vossa Majestade, começou o Lord Henrik, mas Demon silenciou-o com um olhar. Não, repetiu ele, sua voz ecoando por todos os cantos da sala. Não reafirmarei tradições que são injustas. Não fingirei que o acaso do nascimento determina o valor. E certamente não sacrificarei alguém de quem gosto para manter o conforto de nobres que se acostumaram demais ao poder incontestável. Então não nos deixe a escolha, disse Vivian, com triunfo na voz. Retiramos as nossas casas deste conselho. Pode governar o seu reino sem o nosso apoio. Se realmente puder, disse Ronin, falando pela primeira vez. Não pode. Todos os olhos se voltaram para ele. Ele sorriu, mas não havia nada de amigável nisso. Nas últimas 3 semanas, enquanto vocês conspiravam, nós investigávamos. Continuou ele. O ataque dos caçadores? Sim, mas também registros financeiros, acordos comerciais, disputas de terras. Ele tirou uma pasta de papéis de dentro do casaco. Gostaria de saber o que descobrimos, Lady Vivian. Provas de desvio de fundos do Tesouro Real. Tributação ilegal dos seus inquilinos. Comunicações secretas com potências estrangeiras hostis. Devo continuar? A cor sumiu do rosto de Vivian. Ao redor da mesa, vários outros nobres pareceram repentinamente desconfortáveis. Isso são mentiras, começou ela. São factos, interrompeu Demon. Factos documentados e verificados. E aplicam-se não só a si, Vivian, mas a pelo menos 6 outras casas nobres representadas nesta mesa. O seu olhar percorreu a sala e vi vários senhores e senhoras incapazes de o encarar. Então, eis o que vai acontecer. Aqueles que desejarem retirar-se do conselho podem fazê-lo. As vossas terras serão redistribuídas para o controlo da coroa. Os vossos títulos serão retirados e os vossos crimes financeiros serão julgados com todo o rigor da lei. A ameaça pairou no ar, pesada e inegável. Ou ele continuou, suavizando ligeiramente a voz. Podem aceitar que este reino está a mudar, que o talento e o caráter serão valorizados ao lado da origem, que a rapariga que descartaram como serva tem mais integridade no seu dedo mindinho do que alguns de vós possuem em todo o vosso corpo. Ele olhou para mim então e o calor nos seus olhos fez-me prender a respiração. E vocês podem aprender a ver as pessoas da maneira que ela me ensinou a vê-las, como indivíduos dignos de respeito, independentemente da sua posição social. O silêncio prolongou-se, tenso. Então, surpreendentemente, foi Cassandra quem falou. Apoio a posição do rei, disse ela claramente, e proponho que formalizemos uma nova estrutura para o conselho, que inclua representantes de todos os níveis da sociedade, não apenas da nobreza. Apoiado, acrescentou Ronin imediatamente. Um por um, os nobres começaram a acenar com a cabeça em sinal de concordância. Nem todos. Vivian ficou paralisada, com o rosto uma máscara de raiva e derrota. O Lord Henrik parecia ter engolido algo amargo, mas acabou por acenar com a cabeça. Mas um número suficiente deles concordou que a maré havia claramente mudado. Então ficou decidido, disse Demon. Lady Vivian, você tem até o pôr do sol para retirar-se e retirar sua família do palácio. Suas terras no sul serão administradas por nomeados da coroa até que esta decida sua disposição permanente. Você não pode, ela balbuciou. Eu posso. Eu tenho. E se não tiver ido embora ao pôr do sol, mandarei que a escoltem para fora acorrentada. A sua voz era gelada.
A escolha é sua. Ela ficou tremendo de raiva e saiu da sala sem dizer mais nada. Dois dos seus aliados correram atrás dela. Os nobres restantes ficaram sentados em silêncio atordoado, claramente recalculando as suas posições nessa nova ordem. Esta reunião está encerrada, disse Demon. Bem, vamos nos reunir novamente na próxima semana para discutir a formação da estrutura ampliada do Conselho. Estão todos dispensados. Eles saíram lentamente, lançando-me olhares que variavam entre ressentimento, curiosidade e algo que poderia ser respeito relutante. Quando o último deles se foi, restavam apenas Demon, Ronin, Cassandra e eu na vasta sala. Bem, disse Cassandra com um leve sorriso, isso foi dramático. Foi o suficiente? Perguntei, recuperando a voz. Finalmente. Nós realmente mudamos alguma coisa ou apenas vencemos uma batalha? Ambos, Demon disse, sentando-se na cadeira ao meu lado. Ele parecia exausto. O esforço do confronto claramente desgastou seu corpo ainda em recuperação. Vencemos esta batalha e, ao fazê-lo, abrimos a porta para uma mudança real. Mas não será fácil. Haverá mais Vivians, mais desafios, mais pessoas que odeiam o que representamos. O que representamos? Repeti, testando as palavras. Então agora sou um Wei. Ele pegou minha mão, seu polegar traçando padrões familiares na minha pele. Tu és uma Wei desde o momento em que colocaste um cobertor sobre os meus ombros e não pediste desculpa por existir. Os seus olhos encontraram os meus, intensos e certos. Se tu me aceitares, se estiveres disposta a ficar ao meu lado, não como uma serva, não como um símbolo, mas como o que quer que possamos construir juntos. O meu coração parecia grande demais para o meu peito. Tu estás a pedir a uma ex-empregada doméstica para ficar ao lado de um rei. As pessoas vão falar, as pessoas já estão a falar, apontou Ronin com um sorriso. Mais vale dar-lhes algo bom para falar. Ele não está errado, acrescentou Cassandra. Além disso, nunca vi um demônio tão humano antes. És boa para ele, para todos nós, na verdade. O reino precisa de pessoas que se lembrem de como é lutar, ser ignorado, lutar por reconhecimento. Essa perspectiva é inestimável. Olhei para Demon, para a esperança e vulnerabilidade nos seus olhos, para o homem por baixo da coroa que escolheu arriscar tudo em vez de comprometer aquilo em que acreditava, que me escolheu repetidamente quando teria sido muito mais fácil não o fazer. Sim, respondi simplesmente. Seja o que for isto, seja o que for que estamos a construir. Sim. O seu sorriso era como o nascer do sol, brilhante, caloroso e cheio de promessas. Ele levantou-me e beijou-me ali mesmo na Câmara do Conselho, onde horas antes a minha existência tinha sido debatida e questionada. Beijou-me como se eu fosse preciosa, como se eu fosse importante, como se estivesse exatamente onde pertencia. Quando finalmente nos separamos, Ronin examinava atentamente o teto, enquanto Cassandra parecia satisfeita consigo mesma. Então, disse Ronan, ainda sem olhar para nós, presumo que queiram fazer algum tipo de anúncio formal, um novo título para um reconhecimento oficial, esse tipo de coisa. Demon olhou para mim, com a mão ainda a segurar o meu rosto. O que querem? Posso torná-la uma dama, dar-lhe terras, um título. Quero ser útil, interrompi. Quero ajudar a construir este novo conselho, mencionou Cassandra. Quero ser uma voz para pessoas como eu. Pessoas que foram invisíveis por muito tempo. Não preciso de um título sofisticado para fazer isso. Você terá um de qualquer maneira, disse ele com firmeza. Conselheira real para assuntos comuns, talvez. Ou conselheira para a reforma social. Algo que lhe dê autoridade para fazer mudanças reais. Dor real no traseiro nobre, sugeriu Ronin, finalmente olhando para nós com um sorriso. Isso parece preciso, eu ri. O som me surpreendeu com sua alegria genuína. Gosto dessa. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de atividades. Formamos a nova estrutura do Conselho, trazendo representantes de guildas mercantes, comunidades agrícolas e até mesmo dos aposentos dos servos. A senhora Thornberry participou na primeira reunião, com uma expressão azeda, mas a sua presença era, ainda assim, uma forma de aceitação. Vivian desapareceu para as suas propriedades no campo, embora rumores sugerissem que ela estava a tramar algo do exílio. Lidaríamos com isso quando chegasse a hora. Por enquanto, havia muito trabalho bom a ser feito para nos preocuparmos com inimigos derrotados. Mudei-me para os aposentos na ala real.
Não eram os aposentos dos demônios, ainda não, mas estavam próximos o suficiente para que pudéssemos encontrar-nos facilmente. Levamos as coisas com calma, construindo algo real por baixo da aliança política, conhecendo-nos em momentos roubados entre reuniões, reformas e o trabalho interminável de transformar um reino. Numa manhã de primavera, 2 meses após aquela reunião do conselho, eu estava numa varanda com vista para os jardins do palácio, observando servos e nobres a circular pelos jardins sem as paredes invisíveis que antes os separavam. A mudança não estava completa. Séculos de tradição não podiam ser desfeitos em semanas, mas estava a começar. Uma mudança real, tangível e visível. Damon juntou-se a mim, passando o braço pela minha cintura e puxando-me para perto. Em que estás a pensar? Em como quase não fui àquele banquete, admiti. Em como estive perto de ficar invisível para sempre. Ainda bem que não foste, disse ele baixinho. Ainda bem que vestiste aquele vestido vermelho. Desces as escadas e te recusaste a pedir desculpa por existires. Mudaste tudo. Mudaste-me. Mudamos um ao outro. Corrigi, inclinando-me para o seu calor. É assim que funciona, não é? Nenhum de nós permanece o mesmo. Não, ele concordou, dando-me um beijo na têmpora. Nenhum de nós permanece o mesmo. Abaixo de nós, vi Ronin a rir, com um grupo que incluía nobres e conselheiros comuns. Vi Cassandra em conversa profunda com um representante comercial. Vi criados a andar com a cabeça erguida em vez de inclinada. Nobres a aprender a vê-los como pessoas em vez de móveis. Não era perfeito. Nunca seria perfeito, mas era melhor. E isso era suficiente. Damon virou-me nos seus braços com uma expressão séria. Há algo que preciso de te perguntar. O meu coração disparou. O quê? Daqui a 3 meses haverá uma cerimônia de coroação. Tradicionalmente é uma reafirmação dos votos do rei ao reino. Ele fez uma pausa, passando o polegar pelo meu queixo. Quero fazer novos votos, que reflitam o que estamos a construir. E quero-te ao meu lado quando os fizer. Não como conselheira, não como companheira, mas como minha parceira em tudo. Compreendi o que ele estava a pedir, o que estava a oferecer, um lugar ao seu lado, não apenas na sua vida, mas na história, na transformação de um reino inteiro. Sim, eu disse, a palavra saindo facilmente agora, para novos votos, para parceria, para tudo o que estamos a construir juntos. Ele me beijou enquanto o sol subia mais alto. Enquanto o palácio abaixo de nós se agitava com vida e possibilidades, enquanto o futuro que estávamos a criar juntos se espalhava diante de nós como um livro ainda não escrito. Eu queria ser vista, ser visível, ser importante. Agora eu era todas essas coisas e muito mais. Não porque um rei me tinha escolhido, mas porque eu tinha escolhido a mim mesma primeiro. Tinha escolhido a coragem em vez do conforto, a visibilidade em vez da segurança, a transformação em vez da estagnação. A rapariga que tinha esfregado pisos durante 6 anos tinha desaparecido, substituída por uma mulher que se colocava em varandas e ajudava a remodelar reinos, e amava um homem que a amava de volta com igual intensidade. E quando as pessoas perguntavam, como ainda faziam ocasionalmente com admiração, ressentimento ou curiosidade genuína, para onde eu achava que estava a ir, vestida daquela forma, com aqueles vestidos elegantes e com aquele passo confiante, eu agora sabia a resposta. Sabia-a profundamente e com certeza. Para a frente, sempre para a frente, em direção ao futuro. Estávamos a construir juntos, uma escolha corajosa de cada vez.